Tá, galera, acho que já deu tempinho já. Eu vou compartilhando a tela, tá? Enquanto isso. Eu vou deixar assim desse tamanho, tá? Aí, se tiver muito pequeno, vocês avisem que eu aumento. É que eu prefiro assim, não buga muito. Tá. Aula passada, eu terminei falando sobre os ângulos. Eu vou até voltar aqui no último exercício que eu dei. Eu terminei falando sobre os ângulos internos dos triângulos e dos polígonos em geral, no caso. E agora eu vou falar dos pontos notáveis nos triângulos, que é muito importante saber essa parte, porque isso aqui ajuda a tomar iniciativa nos exercícios. Porque aí você vem, imagina o triângulo e sai riscando nele e consegue resolver o exercício, tá? Então a gente tem 4 termos que a gente precisa saber. E esses 3 primeiros que eu apontei aqui são os mais importantes. Mediatriz é mais se aparecer lá, você não confundir com mediana e tudo, mas os 3 mais importantes são mediana, bissetriz e altura. Bom, vamos começar pelo primeiro então, né? A mediana, ela vai sair de um vértice, é uma linha que sai do vértice, finge que tá reto isso aqui. Ela não necessariamente vai formar um ângulo de 90 graus com a base que ela encontra. Ela pode formar um ângulo obtuso, um ângulo agudo, qualquer tipo de ângulo ela pode formar. Mas a característica dela é que ela vai cair no ponto médio da base oposta ao vértice que ela está saindo. O que isso quer dizer? Que ela vai dividir esse lado em 2 partes iguais. Então, esse lado, que eu estou representando como medindo 2 risquinhos, vai ser igual a esse lado, que também vai medir 2 risquinhos. Então, quando a gente lembra de mediana, a gente lembra como a reta que sai de um vértice e cai na base, parando no ponto médio. Então, o triângulo tem 3 vértices, ele tem 3 medianas. Tem essa aqui, tem essa e tem essa. Tudo dividindo em lados iguais. Mas vou deixar só uma riscada, senão fica muito poluído. Vou pegar outra cor para fazer a bissetriz. A bissetriz, se eu estiver falando muito rápido, vocês já sabem. Abre o microfone aí e fala, porque eu não tô vendo os comentários na tela, tá? Aqui. A bissetriz, ela também vai sair de um vértice e ela diz em respeito ao ângulo. Segue o mesmo conceito da mediana, mas vai dizer a respeito ao ângulo. Então, ela vai vir daqui até a base, vai cair um ponto aleatório desse lado. Não precisa ser lados iguais, pode ser lado diferente. Então, a medida do lado aqui não importa dessa vez. O que importa é a medida do ângulo que ela está saindo. O que a bissetriz vai fazer? Ela é bi. Tem bi no nome. Então, sempre que tem bi, você lembra de 2. Então, ela vai dividir o ângulo que ela está saindo em 2 partes iguais. Lembra o mesmo conceito. A mediana vai cair no ponto médio, vai dividir o lado em lados iguais. E a bissetriz vai dividir o ângulo em 2 ângulos iguais. E bissetriz é um termo que aparece muito nos enunciados. E agora a altura, o que eu acho mais importante, que vocês vão usar inclusive para cálculos de área, vai ser, deixa eu apagar aqui a mediana, vou apagar a mediana para vocês, para desenhar a altura, para não confundir. A altura ela vai vir do vértice até uma base e ela necessariamente vai ter 90 graus. Então, a gente tem 3 alturas também. Essa altura relativa a essa base e essa altura relativa a essa base. Então, a altura, sempre que a gente escutar, ler a palavra altura em polígonos, em matemática, a gente vai lembrar da palavra também perpendicular. Isso é, que forma 90 graus com a base que ela encontra, tá bom? E a mediana, que costuma confundir bastante. Ai, eu voltei aqui. A mediatriz confunde bastante com a mediana, desculpa, confundi, inclusive. Ela vai ser o quê? Tem o ponto médio. Ela não vai ser uma reta que sai de um vértice. Todos os 3 primeiros eu parti de um vértice, certo? Ela não vai partir de um vértice. Ela vai partir do ponto médio. A gente tem o ponto médio que divide os lados em lados iguais. E a mediana, ela vai ser a mediatriz vai ser a reta que vai passar por esse ponto, mas necessariamente ela vai formar 90 graus. Ela não é altura em todos os triângulos. Ela só vai passar pelo ponto médio e ela é perpendicular à base desse ponto médio. A única coisa que é bom saber é que em triângulos equiláteros, a altura, a mediatriz e a mediana, elas se coincidem.
Porque é tudo igualzinho. E a bissetriz também é tudo igualzinho. Então, a mesma reta em um equilátero, que os lados dos triângulos são iguais, e todos os ângulos internos do triângulo medem 60 graus, que foi o que eu falei na aula passada, essas quatro termos, essas quatro linhas, esses quatro pontos notáveis dos triângulos vão ser coincidentes. Coincidentes, certo? Então, é sobre isso. Esses termos aqui são os que vocês têm que saber sobre os triângulos, porque vocês têm que ter conhecimento, têm que ter, como falar, afinidade com eles, tá? É bom saber direitinho quais são as definições para vocês terem iniciativa nos enunciados. Iniciativa é um negócio muito importante nos exercícios de matemática, porque, tipo, o enunciado vai dar um triângulo desenhado lisinho, igual esse, e pede para você descobrir um monte de coisa. Então, você que vai ter que sair riscando ele, vendo o que dá para você achar, o que dá para você fazer com essas informações que você vai tirar da sua cabeça, mas que estão ali escondidas, tá bom? Então, próximo importante, continuando nas definições, é sobre seno, cosseno e tangente, que, se eu não me engano, o professor já falou alguma coisa sobre, não lembro direito o plano de aula, mas acho que ele já falou alguma coisa sobre. Mas como eu estou falando de triângulos, e dentre os triângulos tem o triângulo retângulo, eu preciso falar sobre seno, cosseno e tangente, porque são características especiais que dá para calcular com base nos catetos e nas hipotenusas. Porque em um Putz, triângulo... Oi? Pode falar. não, nada não. Quer que eu repita alguma parte? Não, pode falar, pode continuar. Tá bom. Qualquer coisa fala para eu ir mais devagar. Só que fala devagar, pelo amor de Deus. Tá, essa parte você confunde. É que eu acho complicado mesmo. Só isso. Tá, mas... Tá, pode falar. Não, só ia falar, pode continuar. Tá bom. Mas a parte de mediatriz, mediana, bissetriz foi de boa. Foi, agora esse negócio de cosseno. Calma, que é fácil. Calma, calma. Essa parte aqui que eu vou falar é fácil. Depois da parte de trigonometria, eu acho que o povo tem mais medo. Mas essa parte de trigonometria básica aqui, que é só no triângulo, é de boa. Juro. Tá bom? Ó, então a Beleza. gente tem aqui, vou falar bem devagar essa parte então. A gente tem aqui o triângulo retângulo, que tem um ângulo de 90 graus. Por isso que ele é retângulo, ele tem um ângulo reto. E aqui eu já vou ensinar como nomeia os lados. A gente tem os vértices A, B e C. E sempre o lado oposto eu vou nomear como o nome do vértice também, só que em letra minúscula. Tipo, não é aleatório essas letrinhas que eu coloquei aqui. Elas fazem sentido, é um padrãozinho. Tipo, não é obrigatório, mas não é aleatório também. Tipo, isso daqui faz mais fácil, é mais fácil vocês identificarem, sabe? Principalmente no próximo slide que eu vou mostrar, que tem a lei de senos e cossenos, que tem as letrinhas representando. Então, você tem que saber que o lado oposto é dado o mesmo nome do vértice. É só denominação, só identificação. Então, vamos lá para a parte de seno, cosseno e tangente. Eu tenho no triângulo retângulo o ângulo reto e tenho esses dois ângulos agudos, certo? Os lados que formam um ângulo reto, que são os menores lados, eu chamo de catetos. Então, eu vou escrever aqui, ó, catetos, certo? E o lado maior, eu chamo de hipotenusa. Eu vou colocar hip, para não precisar escrever tudo. Então, no triângulo retângulo, eu tenho dois catetos e uma hipotenusa. E eu tenho como calcular o seno, o cosseno e a tangente. Seno e cosseno e tangente são relações entre os ângulos, entre os lados, tá? Que a gente vai ver mais pra frente no círculo trigonométrico, mas a gente tem que saber que o seno é calculado como? Pelo cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, vamos identificar esse cateto oposto. Vamos pegar o seno de alfa. Isso daqui é um alfa, tá? Finge que tá bonitinho. É um alfa. O cateto oposto é o que está de frente para ele. Então, o alfa está aqui. Quando eu estou parado no alfa e olho para frente, eu vejo o quê? O lado A. Então, o cateto oposto de alfa é o A. E a hipotenusa não muda para nenhum, é o C, que é o maior lado e é o que está de frente para o maior ângulo, que nesse caso é de 90 graus. Como é ângulo reto, sempre o maior lado de qualquer triângulo vai estar de frente para o maior ângulo, certo? E aí, no triângulo reto, em todos os casos do triângulo reto, o maior ângulo é de 90 graus. Então, a hipotenusa vai estar de frente para o ângulo de 90 graus.
Então, aqui vai ser o C. Então, o seno de alfa é A sobre C. O cosseno de alfa, o cosseno de qualquer ângulo, olhando para o triângulo retângulo, vai ser o cateto adjacente sobre hipotenusa. O que é adjacente? Ad, sempre que você vê ad, o prefixo ad na palavra, quer dizer alguma coisa que está encostada, que está do lado, está grudadinha. Então, o cateto adjacente é aquele que o alfa está encostando. É o ângulo que eu estou vendo, que eu estou querendo calcular, que está encostando. Então, nesse caso, como eu quero ver o cosseno de alfa, e o cosseno é o cateto adjacente, ou seja, o cateto que está grudadinho ao alfa, eu pego o lado B, porque aqui, ó, o ângulo alfa está aqui, está grudado no lado B. Então, eu pego o lado B. Então, o cateto adjacente, nesse caso, é o B. E a hipotenusa não muda, é o C. Então, eu calculo desculpa, travei, o cosseno de alfa por B sobre C, tá? E a tangente, eu posso ver de duas formas. Eu vou apagar, mas vai ficar gravado depois, qualquer coisa eu passo para vocês pelo WhatsApp, tá? A tangente eu posso calcular de duas formas. Eu posso calcular o seno de alfa, nesse caso, como eu estou vendo o alfa, sobre cosseno de alfa, ou eu posso calcular cateto oposto sobre cateto adjacente. É o único diferentão. Então, olhando para essa aqui, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente, é só seguir o mesmo raciocínio do seno e cosseno. Cateto oposto é o que está de frente para o ângulo alfa, então é A. E cateto adjacente é o que está grudadinho no ângulo alfa, então é B. Então, a tangente eu calculo com A sobre B, tá bom? Essa parte aqui tá de boa? É Depois você isso, eu tô passa a apagando. tabela pra mim no WhatsApp, pelo amor de Deus. Vou passar pra vocês. Vou montar bonitinho. É que eu tava sem computador aí, foi complicado montar isso aqui. Eu te falei, né? Mas enfim, vou passar pro próximo. Beleza. Opa. Quer que repita alguma parte? Quer tentar identificar o seno, cosseno e a tangente do ângulo beta, que é o outro ângulo, que é esse aqui, ó? Quer Vamos tentar? continuando. Tá bom. Mas foi. Se não foi, pode Não, falar que eu faço. é que você escreveu, foi falando bastante coisa, é bastante informação, apesar que eu lembrei dos nomes da época da escola. Oh, meu Deus. Tá. Eu vou ensinar um macete, então, para decorar essas formulazinhas, que foi como eu decorei. Foi uma Beleza. videoaula lá que eu assisti quando eu tava no ensino médio, mas enfim. Como que eu decorei? Eu decorei assim, ó. Sabe refrigerante, Coca-Cola? Então, eu decorei assim, ó. Fala assim, ó. Coloca no seno. O K, coloca no cosseno. E depois repete de novo. Coca, coloca na Ó, tangente. E HH, coloca sobre o Coca. Aí fica Coca, Coca, HH. Aí você sabe que CO é cateto, o C representa cateto, e o oposto, que é sempre o que está de frente para o ângulo que você quer descobrir, e o CA é cateto adjacente, que é sempre o que está grudadinho no ângulo que você quer descobrir. E o H é a hipotenusa, que é o ângulo que está de frente para o lado que está de frente para o 90 graus. Ficou bom assim? Falei menos coisa. é. Ó, só pra lembrar, sempre o reto vai ser hipotenusa, Isso. A certo? hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. Se você tiver em dúvida, ver qual é o maior lado, ele é a hipotenusa. Mas Certo. ela sempre vai estar de frente para o maior ângulo, que é o de 90 graus. Tá bom? Vou pro próximo. Beleza. Agora resolver um exercício. Vou dar aqui um zoom para vocês conseguirem. Eu não vou ler o enunciado todo, mas basicamente, ó, vou resumir o enunciado. Ele tem esse percurso aqui que está em vermelho, certo? Do A até o B. E ele quer saber o tamanho que ele percorreu inteiro, em quilometragem. Então, o exercício quer saber essa distância aqui, ó, que percorrida. Isso, mais isso, mais isso. Só que a gente não sabe esse tamanho aqui, porque tá tortinho. A gente não pode dar como isso.
tá? Então, o que que eu vou fazer primeiro? Eu vou anotar tudo o que eu já sei. Então, eu vou apagar aqui e vou anotar tudo o que eu já sei olhando o gráfico. Vocês entenderam o que o exercício quer, né? Só quer calcular o tamanho do percurso. Tipo, um cara tá andando de bicicleta, vai do ponto A até o ponto B e quer saber quantos quilômetros andou do ponto A até o ponto B. Olhando o gráfico, que aqui ele fala que é em quilometragem, a gente sabe que do ponto A até o ponto C, aqui, ó, se a gente for medir, vai estar indo de 5 em 5. Então, aqui é 5 quilômetros e aqui é 20. Esse tamanho aqui, ó, vai ser 20 menos 5. Então, de A para C, deixa eu lá embaixo, de A para C vai ser 15 quilômetros. Isso aqui eu já sei porque eu consigo ver aqui na imagem. E olhar essa outra parte reta aqui, ó, de D para B. De D para B também tá reto, dá para calcular. Eu desço até o eixo X, que é o eixo horizontal. E aqui eu sei que é 35, porque tá indo de 5 em 5 cada risquinho. Cada quadradinho vale 5 quilômetros. E aqui o 8, tá descendo aqui, é 55. Então, daqui até aqui, eu tenho 55, que é a ponta mais longe, até a ponta mais perto, menos 35, eu tenho 20 quilômetros. A única coisa que está faltando para eu descobrir a quilometragem total é essa parte. E como que eu vou descobrir isso? Eu vou descobrir isso justamente por uma propriedade triângulo-retângulo. Lembra que eu falei? Eu sempre falo isso nas aulas de geometria, desde que eu comecei da geometria. Às vezes o exercício aqui, ó, não tá dando nada de geometria, nada de triângulo, mas quando você vai ver, vai cair em triângulo. Por quê, ó? Eu quero descobrir isso. Eu sei que tem o quê? Uma relação. Eu não falei ainda do triângulo retângulo, mas todo mundo acho que já ouviu pelo menos falar da relação de Pitágoras, que é aquela famosa A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Todo mundo já ouviu falar disso? Todo mundo sabe, entende o que é Sim, isso? Senão eu volto e explico. já ouvi falar. Tá bom. O que isso daqui quer dizer? O A vai estar representando a hipotenusa. Então, eu posso ler assim, ó, h ao quadrado, e o B e o C são os dois catetos. Eu vou deixar como B e C mesmo, porque são os nomes que eu dei para os catetos. Então, a Certo. soma dos catetos, do quadrado dos catetos, ó, os catetos estão ao quadrado, é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso é uma relação que a gente vai usar muito em praticamente todos os exercícios que aparecerem em triângulo retângulo. E aqui vocês vão ver que vai aparecer. Por quê? Eu quero descobrir. Oh, meu Deus. Eu quero descobrir essa área aí que tá verde, que eu risquei de verde e tá tortinha. Então, eu desço aqui, ó, e descubro qual é o ponto D. O ponto D termina ali no 35, que representa o eixo Y. Lembra das aulas do professor. E aqui, ó, cai no 25. Então, ele é representado por essas coordenadas. Isso daqui é função. Assim, entre aspas, função. Estou identificando no plano cartesiano, localizando os pontos. E aí eu desço o C e faço a mesma coisa. No caso é 20, primeiro o eixo Y, e depois, ou melhor, o eixo X, e depois o eixo Y, 10. A única coisa que eu fiz aqui até agora foi marcar os pontos, certo? E aí eu tenho isso aqui, ó. Eu junto essa parte que termina até a outra linha. E é o que formou aqui, um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, eu consigo descobrir essa parte verde. Por quê? Porque eu simplesmente tenho isso aqui, ó. Eu tenho esse lado, que aqui eu vi, ó, que termina em 35. E aqui termina em 20. Então, essa parte aqui é só fazer 35 menos 20, que dá 15. Então, essa parte eu sei que vale 15, certo? E aqui eu faço o mesmo raciocínio, só que em pé. Então, eu pego esses dois do eixo Y, ó. Do eixo Y, tô olhando esse lado aqui. 25 menos, deixa eu fazer bonito, 25 menos 10, que tá aqui, ó. Menos 10 também vai dar 15. Então, eu tenho um cateto valendo 15 e o outro cateto valendo 15.
Eu nem precisaria fazer conta aqui, mas eu vou fazer e depois eu explico por que eu não precisaria fazer conta. Então, ó, eu tenho os dois catetos e quero saber a medida da hipotenusa, que é o verde, que é o que está faltando para eu completar o exercício. Para eu somar com essas duas últimas aqui e ver qual o tamanho do percurso total que o carinha de bicicleta decidiu correr. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? O Pitágoras, que eu chamo carinhosamente de tio Pete. Então, a gente anota. Eu sempre gosto de anotar quando eu estou decorando a fórmula, quando eu ainda estou me familiarizando com ela. Então, vamos lá. A ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A hipotenusa, eu não sei qual é, porque é o percurso em verde. Então, eu vou continuar chamando de A. É a minha incógnita. O B é um dos catetos. Eu escolho um dos catetos e coloco no lugar do B. 15 ao quadrado. E o C é o outro dos catetos. Eu pego o cateto que sobrou, que eu não coloquei aqui na formulinha ainda, e coloco aqui do lado, 15 ao quadrado. E aí, é só eu resolver a conta. Eu vou fazer aqui a multiplicação do lado, porque eu sei que tem gente que tem dificuldade em matemática básica. Então, eu vou fazer aqui. Deixa eu fazer de preto. 15 vezes 15. 5 vezes 5, 25. Coloco 5, sobe 2. 5 vezes 1, 5. Mais o 2 que eu subi, 7. Coloco mais aqui. 1 vezes o 5, 5. 1 vezes 1, 1. E aí, soma. Aqui dá 5, 12, sobe 1, 2. Então, fica 225. Eu só fiz o 15 ao quadrado. Aí, eu faço aqui. A ao quadrado é igual a 225. Mais 15 ao quadrado de novo, já fiz a conta. 225. A ao quadrado é igual a 205 mais 225, 450. E aí eu vou fazer essa parte junto também, porque eu sei que tem gente que tem dúvida. Quando tá aqui, sempre que tá uma operação de um lado, eu passo para o outro lado com a operação oposta. Aqui eu tenho a ao quadrado, que é a elevado a 2. É uma potência. O inverso da potência é a raiz. Então, se eu tirar a raiz dos dois lados, ó, se eu tirar a raiz aqui, quadrada, e raiz aqui, eu vou ficar com A igual a raiz de 450. A única coisa que eu tenho que fazer para completar o exercício é descobrir a raiz de 450. Então, até aí tá acompanhando? Porque aí eu vou resolver a raiz. Tá acompanhando de boa? Ou tá rápido? Não, tá tranquilo. Tá bom. Então, eu vou resolver a raiz, que é o que eu ensinei na primeira aula que eu dei, o comecinho da raiz. É a primeira aula que eu dei de matemática básica na mesmo, que eu ensinei MMC e fatoração. Então, o que eu vou fazer para resolver raiz é fatorar o 450. Então, eu vou fazer do jeito que eu ensinei, que eu acho mais rápido. 450, quando eu vejo esse número, o que eu penso? Eu penso em 45 vezes 10. Eu só estou fazendo o que eu penso real. 45, quando eu vejo esse número, eu penso 9 vezes 5. E o 10, eu penso 2 vezes 5. O 9, eu sei que é 3 vezes 3. Então, 3 ao quadrado. Aqui eu tenho 2, que é esse 2 aqui. E eu tenho 2 5. Então, é 5 ao quadrado. Tá fatorado o 450. Eu não preciso ficar passando aquela reta do lado, nem nada, nem matando a cabeça com divisão. Eu só fui lembrando do que eu fui percebendo no número, fui anotando e coloquei. Então, tá fatorado 450. E aí, para eu tirar a raiz, é só eu tirar a raiz separadamente de cada um, porque tá multiplicando. Aqui a raiz, eu sempre tenho que lembrar que o índice é 2. A gente chama esse ladinho aqui de 2. Se é 2 fora aqui e é 2 dentro, eu posso simplificar. Tirou a raiz, tirou a potência. Lembra que são operações inversas. E aqui, ó, não tem nada, mantém a raiz. Mas aqui tem, tirou a potência, tirou a raiz. Então, vou anotar aqui, ó, tirando a raiz de 3 ao quadrado, fica 3. Raiz de 2 não tem, fica a raiz de 2. E raiz de 5 ao quadrado fica assim. Então, vou apagar aqui. Então, no final ficou 3 vezes 5, multiplica o que está fora da raiz, fica 15, raiz de 2. E aqui o exercício dá que a raiz de 2 é 1,4, tá?
Mas antes de eu fazer essa conversão que o exercício está dando, eu vou falar por que não precisava fazer Pitágoras. Porque aqui, olha, a gente tem dois lados iguais, 15, 15. E quando a gente pensa em triângulo retângulo, o que a gente pensa? Eu vou mostrar isso para vocês agora. A gente tem um quadrado, e se eu passo a diagonal de um quadrado, eu tenho dois triângulos retângulos. E um quadrado tem o quê? Lados iguais. E esse triângulo retângulo aqui é um triângulo retângulo isósceles. Lembra das definições que eu dei? Tem dois lados iguais e um diferente. E olha aqui o que acontece quando eu passo a diagonal. Eu tenho dois lados iguais e um diferente. E a diagonal de um quadrado é calculada como? É calculada pelo lado raiz de 2. Ou seja, a medida do lado vezes a raiz de 2. E aqui está provado com Pitágoras que a gente chega nisso mesmo. Ó. O lado mede 15. E depois só ficou 15 raiz de 2. Então, sempre que vocês, verem um triângulo retângulo que tem os catetos iguais, vocês sabem que a hipotenusa é raiz de 2 vezes o lado do cateto. Não precisa ficar fazendo Pitágoras, não. É isso. Por isso que eu falei que não precisava perder tempo fazendo conta. Só que eu fiz para mostrar para vocês como que faz. Agora vamos para a parte de substituição, que o exercício praticamente já acabou. Se tiver dúvida, me interrompe aí. Pode falar para eu repetir, que eu repito. E aí a gente vai substituir com esse valor que o exercício deu para raiz de 2. Então, como ele fala que raiz de 2 é 1,4 e raiz de 2 está multiplicando 15, a gente faz 15 vezes 1,4. Já vou fazer aqui, que aí já mostra como faz multiplicação com vírgula. Então, vamos lá. 4 vezes 5, 20. Sobe 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2 que subiu, 6. Coloco mais aqui. Finge que a vírgula não tá ali. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Aí faz normal. 11, 2. O que aconteceu agora? Agora tá na hora de colocar a vírgula. A gente vê todos os números daqui em cima e conta quantos números tem atrás da vírgula. Nesse caso, só tem um número atrás da vírgula, então eu só deixo um número atrás da vírgula. Então, 15 vezes 1,4 dá 21. E aí, eu já descobri. Deu 21, hein? Guarda esse número. Eu apaguei. Então, a gente sabe que de C para D, o carinha percorreu 21 quilômetros de bicicleta. E aí, é só pegar esse valor, somar com esse e somar com esse. 20 mais 21 dá 41. 41 mais 15 dá 56. E aí eu fico com a alternativa A. O carinha percorreu 56 quilômetros de bicicleta. Esse tem coragem. Tá bom esse exercício? Quer que repete alguma parte? Quer que volta? Faz alguma coisa? Ou tá suave? Vou esperar um tempinho. Tranquilo. Tranquilo mesmo? Uhum. Tá bom. Vou pro próximo. Pro próximo conteúdo. Alguém entendeu? Bom, qualquer coisa pode falar no final que eu volto. Também, sem problema nenhum. Tá, eu dei um exemplo de como resolver o triângulo retângulo, já que eu tinha falado dele aqui. E já que eu falei de seno, cosseno e tangente, eu vou aproveitar e falar da lei dos senos e da lei dos cossenos, que são outras duas formulinhas. A lei do seno é mais uma relação. A lei dos cossenos é uma relação grandona que é uma fórmula, tá bom? Para que ela serve? Ela serve para você calcular os lados em triângulos que não são retângulos. Ela é mais um meio, é mais um instrumento para você descobrir o valor desse lado. Porque no retângulo é fácil. Ele tem o Pitágoras, ele tem o seno e cosseno através do cateto oposto, cateto adjacente e esses negócios tudo aí, que é um triangulão especial que sempre vai aparecer na prova de vocês. E muitas vezes. Mas em outros triângulos, como é o caso desse aqui, que não é um triângulo retângulo, eu posso usar a lei dos senos e do cosseno, dependendo das informações que o exercício me der. E eu vou mostrar depois direitinho como que usa elas, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui um triângulo ABC, é só ver os vértices, tá bom? E tem os ângulos nomeados, alfa, beta, gama. E eu vou nomear os lados para mostrar como que nomeia os lados. Que eu falei por cima, mas eu não mostrei. Vou colocar de primeiro.
De frente para o vértice B, eu tenho o lado Bzinho. De frente para o vértice C, eu tenho o lado Czinho. De frente para o lado A, para o vértice A, eu tenho o lado Azinho. É isso. Eu preciso nomear para quê? Para vocês verem as formas. E o que a lei dos senos ela diz? Ela é uma relação. Uma relação que diz assim, ó. O lado A está para o seno de alfa, ou seja, oh meu Deus, risquei ali. Está para o seno de alfa, porque ó, o lado A está de frente para o alfa. Então, o lado A está para, ou seja, uma relação entre os dois, para o seno de alfa. Assim como o lado B está para o seno de beta, assim como o lado C está para o seno de gama. É sempre o lado com o ângulo oposto, ou seja, com o ângulo que está de frente, ó, com o ângulo que ele olha para frente e vê o ângulo. É sempre isso, tipo, é bem fácil de decorar isso daqui. E aí vocês perguntam, como que eu vou saber o seno do ângulo se não é um triângulo retângulo para eu calcular por cateto oposto e cateto adjacente? Ou o enunciado vai dar o valor desse seno, ou vai ser um ângulo notável. Quais são os ângulos notáveis? Eu não sei se o professor já falou deles, mas provavelmente já, porque ele já deu isso. Eu vou anotar aqui, depois apago e passo para vocês, ou deixo lá no Moodle. No caso da Tayla, eu mando no WhatsApp, tá bom? E se alguém quiser que mande no WhatsApp também, eu mando. Os ângulos notáveis que a gente tem que saber o valor do seno, do cosseno e da tangente são 30, 45 e 60. E aí eu monto uma tabelinha. Seno, cosseno, tangente. Eu abrevio com TG, tá? Isso daí é norma também. É tipo padrãozinho. Tangente abreviado com TG. Aí eu monto a tabelinha. Eu não vou cantar a musiquinha, mas depois eu também posso deixar lá no Moodle o videozinho com a musiquinha. Eu vou colocar sempre assim, ó. 1, 2, 3 e depois 3, 2, 1 no seno. Tudo sobre 2. Aí coloco tudo sobre o 2. Depois a tangente vai diferente. E a raiz vai no 3 e no 2. No caso, na parte de cima. No 3 e no 2. Nunca no denominador, sempre no numerador. E a tangente, eu vou fazer raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Esses daqui são os valores que eu tenho que saber, tá bom? Do seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. Esses são os senos que eu tenho que ter de core salteado. Você tem que ter core salteado, porque se o exercício der, ele vai dar um valor arredondado. Mas se ele não der, você tem que saber desses três ângulos aí. Vou apagar, mas a aula tá gravada e depois eu faço. Depois eu passo para vocês, deixo ela no Moodle certinho. E a lei dos cossenos, meu professor de matemática que deu isso, costumava falar que é um Pitágoras grandão, que não vai ser usado no triângulo retângulo, porque no triângulo retângulo ele já está simplificado, que é aquele Pitagorinhas, hipotenusa e a soma dos catetos lá. Mas na lei de cossenos, eu vou usar o quê? Eu vou pegar um lado, vamos pegar o lado A, ao quadrado, ó, começa igual. Eu pego os outros dois lados que sobraram. B ao quadrado mais C ao quadrado tá igual ainda, né, Pitágoras? Mas aí que vem a parte diferente. Eu vou colocar menos 2 vezes, deixa eu aumentar aqui, cosseno de alfa, que é o ângulo que está oposto a esse lado aqui que eu coloquei, vezes os outros dois catetos, vezes B, C. Essa é a lei dos cossenos. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes cosseno de alfa vezes B vezes C. Não se assustem, tá? Isso daqui não é do demônio. Isso daqui é bonitinho, que vai ajudar bastante em bastante exercício também, se vocês lembrarem. Se não lembrarem, tem outros meios de resolver os exercícios. Então fiquem de boa. E tem fórmulas mais simples também. Mas isso daqui ajuda muito, viu? Então, ó, se eu quero descobrir o lado A e tem o ângulo oposto a ele e tem o valor dos outros dois lados, eu consigo resolver pela lei dos cossenos. E é um exercício sobre isso que eu vou mostrar agora, tá bom? Respirou? Só passei informação, agora eu vou mostrar na prática. Qualquer coisa já sabem, me interrompam.
Aqui, ó. Se um triângulo ABC, o lado AB mede 3 centímetros e o lado BC mede 4 centímetros, o ângulo interno formado entre AB e BC mede 60 graus, determine a medida de AC. Falou grego, né? Às vezes a gente lê muita informação assim e pensa que falou grego. Mas é fácil. O que eu vou fazer? Vou desenhar. Vou desenhar esse triângulo ABC. Vou dar o nome para os vértices. E aí eu vou anotar que o lado AB, que é esse lado aqui, mede 3 centímetros. O lado BC, que é esse lado aqui, mede 4 centímetros. E o ângulo entre esses dois é 60 graus. Bom, eu quero saber esse lado aqui. Eu tenho esse ângulo aqui e tenho o lado entre eles, eu posso resolver pela lei dos cossenos. Então, eu vou anotar a fórmula de novo aqui. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes cosseno de b vezes c. E agora eu vou substituir as informações sempre mostrando para vocês conseguirem identificar o que é cada coisa. O a ao quadrado é o lado que eu quero descobrir, então eu vou deixar de a mesmo. O b e o c são os lados que eu tenho os valores, então eu substituo 3 ao quadrado é o b, eu vou chamar de b, e o 4 ao quadrado, que é o outro lado, menos 2 cosseno do ângulo que eu tenho, que no caso é o beta, porque está de frente para o ângulo B. Aí eu coloco 60 graus. Cosseno de 60 vezes B vezes C, então é vezes 3 vezes 4. E é nesse tipo de exercício que eu falei que aquela tabelinha lá é importante. Eu não vou fazer ela aqui de novo, eu vou falar para vocês, mas depois, vocês sabem, eu coloco tudo bonitinho lá, que inclusive eu tenho que atualizá-la. O cosseno de 60, ele mede meio. E isso eu sei. Você tem que saber que o cosseno de 60 mede meio. E aí, a única coisa que faltava é só resolver a conta. Então, vamos lá resolver a conta, substituir tudo. A ao quadrado, deixa eu dar um zoom. É igual 3 ao quadrado, 9. Mais 4 ao quadrado, 16. Menos 2, cosseno de 60 é 1 meio. 3 vezes 4 dá 12. Aí aqui eu já posso simplificar para facilitar minha vida. Aqui eu estou multiplicando por 2 e dividindo por 2. Então, um anula o outro. Só sobra o 12. Aí eu continuo. A ao quadrado, 9 mais 16 é 25. Isso daqui vocês vão decorar de cor salteado que 9 e 16 é 25, porque cai muito. Porque 25 é uma raiz quadrada perfeita. Então, tipo, cai muito, porque é fácil de resolver. Menos 12, porque tem esse menos aqui, ó. Certo? Então, a ao quadrado é igual a 25 menos 12 dá 13. Aí é só eu passar a operação potência para o outro lado. Forma a radiciação, que é a operação oposta, A é igual a raiz de 13. E aí eu tenho que colocar a unidade de medida. É número feio? É número feio. Mas vocês vão se acostumar a aparecer número feio assim que não dá para continuar resolvendo, entre aspas. Então, eu descobri que A é igual a raiz de 13. E resolvi esse exercício com base na lei dos cossenos. Tá de boa? Quer que volte alguma parte desse exercício? Alguma informação que eu passei rápida? Alguma coisa assim? Vou esperar um pouquinho só. Vou continuar. Qualquer coisa me interrompe aí. Que já foi isso daqui. Agora é umas relações métricas. Eu só não tenho muito o que falar disso aqui, porque é umas relações métricas basicamente de semelhança entre triângulos, que é o próximo tópico. Mas aqui tá tudo nomeadinho, depois, sei lá, tira print da tela, ou então eu boto também no Moodle essa imagem separada para vocês terem como anotação, que são umas relações que vão ajudar, que entra naquela parte que eu falei de tomar iniciativa nos exercícios, tá? Na próxima aula acho que eu vou resolver alguns exercícios para mostrar para vocês essas iniciativas que eu tô falando, para vocês entenderem o que eu tô falando.
que é quando você começa a desenhar as linhas que você sabe que existem no triângulo, mas elas estão escondidas e elas te ajudam. Tá bom? Por exemplo, aqui, ó, não tinha altura, eu desenhei a altura e aí eu dei nome para os lados e aqui tem as relações, certo? Daqui não tem muito o que falar, são umas relações que vocês não precisam decorar. Dá para tirar isso depois quando vocês pegarem semelhança de triângulo, dá para vocês verem isso. Mas se decorar, facilita a vida de vocês também, tá? Então, eu vou passar pro próximo, porque isso daqui é mais para vocês terem uma noção, tirar print e depois darem uma olhada. E aí é isso. Então, vamos para a parte também muito importante. Triângulos são muito importantes no geral, porque, como eu falei, às vezes é um exercício de círculo e sai em triângulo. E vamos lá. A gente tem a semelhança entre triângulos. O que é essa semelhança entre triângulos? São triângulos que são proporcionais. Quando a gente pensa, por exemplo, numa escala, num desenho de um barquinho, que está representando um barquinho maior. Esse barquinho que está desenhado, um barquinho maior, no caso, um navio lá, real, e o projeto dele, ele tem umas dimensões que são proporcionais ao barco real. Então, é isso daqui a semelhança em triângulo. O triângulozinho menor tem lados proporcionais ao triângulo maior. Vamos supor que os lados do triângulo menor valem a metade dos lados do triângulo maior. São isso que são triângulos proporcionais. A semelhança em triângulos é nesse sentido, não que eles são iguais, mas que têm lados de medidas proporcionais e ângulos internos iguais. E a gente tem 3 casos para identificar a semelhança do triângulo. O primeiro, eu vou fazer de verde ali desenhado no triângulo, que é o caso ângulo-ângulo. O que acontece? É quando eu percebo que dois ângulos formados, ou melhor, dois ângulos, assim, ó, tem mesma medida. Então, vamos supor que esse daqui tem 45, esse tem 60. Esse vai ter 45, esse tem 60. Então, esses dois triângulos são semelhantes, porque necessariamente esse terceiro ângulo vai valer a mesma medida. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de todo e qualquer triângulo mede 180 graus. Então, para completar 180 graus, falta a mesma medida dos dois. Então, esse terceiro ângulo que a gente não sabe, tecnicamente, vai valer a mesma coisa nos dois. Então, para identificar triângulos com base no ângulo, basta olhar dois ângulos nele. E aí, eu tenho o caso lado, lado, lado. Aí você pensa, bom, é quando os três lados são iguais. Mas não, é justamente aquela questão do barquinho que eu disse. É quando os três lados são proporcionais. Então, ó, aqui eu fiz dois risquinhos para mostrar. Não necessariamente vai ser sempre uma relação de meio, tá? Pode ser várias relações. Mas é quando esse lado vai ser proporcional a esse a esse a esse. Sempre relação assim. Os três lados têm que ser proporcionais, senão não adianta. Tá bom? E eu tenho a relação. Opa, deixa eu mudar a cor para não confundir. Esse daqui é o que tem que prestar mais atenção, porque os dois primeiros são até intuitivos, né? Mas esse terceiro aqui tem que prestar atenção. Tem uma coisinha só diferentezinha, mas é super simples também. E tem que saber essa ordem. Lado, ângulo, lado. É quando eu tenho, por exemplo, esse lado aqui e esse ângulo. Esse lado aqui, esse lado aqui e esse ângulo, tá vendo? Não precisa ser necessariamente estar na mesma posição, porque eu posso mexer na forma. Aqui, ó, eu tenho um lado medindo um risquinho e eu tenho um lado medindo dois risquinhos. Eu tenho um lado medindo um risquinho e aqui dois risquinhos. Sempre o dobro. Se aqui fosse 2, aqui seria 4. Tá? Não precisa ser necessariamente igual, mas é proporcional. Sempre o dobro. E aqui eu tenho um ângulo entre eles. E é isso daqui que eu tenho que ver. Se eu tenho dois lados proporcionais e o ângulo entre eles são iguais, então esses triângulos são proporcionais. É assim que eu identifico o triângulo, certo? Só ver se eu tô na aula ainda, porque teve um dia que eu saí sem querer. Tô. Então, eu tenho esses 3 casos de triângulos semelhantes. E são esses 3 casos que eu vou usar para identificar quando eles são e quando eu posso usar as relações entre triângulos para resolver o exercício. A aula já tá acabando, eu tô no 18 e vai até o 20. Eu coloquei aqui um exercício
Tá, um exercício bem simples, mais pra teoria mesmo, isso é um pouco desconfigurado, mas eu vou ler com vocês, então tá suave. Oh, meu Deus. Vamos lá. Ó, não tá dando zoom, mas eu vou ler aqui. Existem alguns procedimentos que podem ser usados para descobrir se dois triângulos são semelhantes, sem ter de analisar a proporcionalidade de todos os lados. Ou seja, esses três procedimentos que eu disse, esses três casos: o AA, o LLL e o LAL. Ou seja, ângulo, ângulo, lado, lado, lado ou lado, ângulo, lado, que são os três que eu acabei de falar. A respeito desses casos, assinale a alternativa correta. Alternativa A: para que dois triângulos sejam semelhantes, basta que eles tenham três ângulos correspondentes congruentes. Não, não precisa ser três. Pode ser só dois. Lembra, o caso é ângulo, ângulo, e não ângulo, ângulo, ângulo. São só dois. Alternativa B: para que dois triângulos sejam semelhantes, basta que eles tenham dois lados proporcionais e um ângulo congruente em qualquer ordem. Não, não tá errado, não tá certo, justamente por causa desse aqui, ó, qualquer ordem. Para eles serem congruentes, tem que ser os dois lados e o ângulo que está entre esses dois lados, que foi o último caso que eu apresentei. Alternativa C, eu vou pular. Alternativa D: dois triângulos que possuem dois lados correspondentes proporcionais não serão semelhantes em qualquer hipótese. Errado, errado. Porque se eu tenho dois lados congruentes, ou melhor, dois lados proporcionais, se tiver um ângulo entre eles congruentes, eles vão ser semelhantes, certo? Então a alternativa D está errada. Alternativa E: dois triângulos que possuem apenas dois ângulos correspondentes congruentes não podem ser considerados semelhantes. Errado. Se tem dois ângulos correspondentes congruentes, então eles são semelhantes. E agora sim, a alternativa C. Ó, para que dois triângulos sejam congruentes, basta que eles tenham os três lados correspondentes com medidas proporcionais. É exatamente o segundo caso que eu apresentei, que é o lado, lado, lado. Então a gente fica com a alternativa C. Por isso que eu deixei ela por último. Tá. Agora um exercício em prática para mostrar como que eu uso essa semelhança entre triângulos. Sempre que eu penso em relação na matemática, eu vou pensar numa relação fracionária, ou seja, alguma coisa para formar uma fração. Então vai trabalhar com divisão, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho um triângulo, o ABC, e outro triângulo pequenininho, DCE, ou CDE, tanto faz a ordem que eu leio. E aqui o enunciado, o que, que ele está falando? Que esse lado aqui, ó, o DE, é paralelo ao BA. Se é paralelo, eu tenho certeza que é semelhança de triângulo. Por quê? Porque se eu lembrar da primeira aula que eu dei sobre geometria plana, que eram retas paralelas, ou a segunda, não lembro, cortadas por transversais, eu vou lembrar dos ângulos que são formados. Eu pego o Z do zorro, eu tenho aqui um ângulo e tenho aqui um ângulo. E esse ângulo aqui é o mesmo desse. E eu pego o Z do zorro daqui também, ó. Z do zorro. Aqui eu tenho um ângulo e aqui eu tenho o mesmo ângulo. Então aqui também vai ter, ó. Eu tenho dois ângulos correspondentes iguais, certo? Então eles são semelhantes. Se tem reta paralela dentro de um triângulo, divide em dois triângulos iguais. Dois iguais não, semelhantes, proporcionais. Então, o que eu vou fazer é fazer a relação entre os lados correspondentes. Eu quero descobrir a medida de x. Então, eu primeiro anoto x para ficar mais fácil de eu visualizar. Deixa eu fazer mais bonitinho. Eu tenho agonia. Pego o x e coloco uma fração. E coloco o correspondente ao lado correspondente. Eu tenho o x e pego o lado paralelo, que é o DE. O lado AB é paralelo ao DE, então eu coloco a relação entre eles dois, x sobre 100. X está para 100, assim como... E vou pegar também, ó. Eu peguei, primeiro x é do triângulo ABC. Então, eu vou primeiro pegar o lado do triângulo ABC também. Sempre nessa ordem. A mesma coisa do Teorema de Tales, lembra?
Então, Teorema de Tales basicamente aqui. Só não é Teorema de Tales propriamente dito, porque eu estou usando as retas horizontais. O Teorema de Tales só diz a respeito das retas que cortam. Então, eu vou olhar sempre a relação uma posicionando a outra. Se eu usei primeiro o x, que é do lado maior, eu vou usar primeiro o lado maior do triângulo ABC. Então, 400 metros sobre, eu usei esse lado, eu uso o que tá grudado, que é esse outro aqui. Deixa eu fazer de outra cor para ver melhor. Que é esse outro aqui, ó. É o C, que tá dando 160. E aí é fácil. Eu tenho uma fração igualada a outra, o que que eu faço? Multiplico em cruz. Só que para facilitar a vida, eu vou simplificar essas frações aqui antes. Então, aqui termina em zero. Agora dá para aumentar. Aqui termina em zero e aqui termina em zero. Eu posso dividir por 10. Dividindo por 10 é só eliminar o zero. Já tô fazendo rápido porque eu já fiz isso várias vezes aqui já. Mas qualquer coisa pode pedir para ir devagar. Dividir por 10. O 40 é múltiplo de 4. O 16 também é múltiplo de 4, porque ele é 4 vezes 4. É tabuada. Então, eu posso dividir ambos por 4. Eu vou fazer a mesma operação em cima e embaixo. 40 dividido por 4 vai dar 10. O 16 dividido por 4, adivinha? Vai dar 4. Eu poderia continuar simplificando esse lado aqui, porque os dois são números pares. Mas multiplicar por 10, depois que eu fizer a multiplicação em cruz, é bem fácil. Então, o que que eu vou fazer? Vou dividir esses dois aqui. O 100 é múltiplo de 4. E o 4, adivinha? Também é múltiplo de 4. Então, dividindo 4 por 4, fica 1. Dividindo o 100 por 4 de cabeça, mas como eu falei que eu ia relembrar a divisão, eu vou fazer aqui de cantinho. 100 dividido por 4. Aqui eu tenho 1, não dá. Então, eu coloco o 0 aqui e junto. Ficou 10. O mais próximo da tabuada do 10, ou melhor, o mais próximo de 10 da tabuada do 4 é o 8. Então, eu penso no número que vezes o 4 dá 8, que no caso é 2. Então, 2 vezes 4 vai dar 8. E faço essa subtração. 10 menos 8 dá 2. Desce esse zero que eu ainda não usei, 20. Na tabuada do 4, se eu multiplico por 5, dá 20. Então, aqui, acabou. Então, 100 dividido por 4, 25. Aí, isso aqui nem precisava fazer ali do lado. Aqui, 25. Agora fica mais fácil. Dividir alguma coisa por uma mesma coisa que nada. Então, eu tenho uma fração igualada a um número, é só multiplicar para lá. 25 vezes 10, 250. Então, o valor que eu queria achar do x, eu achei aqui. Eu fiz o x ali, mas é m de metros. X vale 250 metros. Alguma dúvida, pessoas que ainda estão sobrevivendo à aula de matemática? Dobradinha de matemática. Se não tiver dúvida, eu já vou encerrar já. E depois eu vou jogar a lista de exercício. Olha, eu não gosto de mentir, não, mas essa aula tá com muita informação. Eu vou ter que assistir tudo de novo. Eu sei que é muita informação, mas eu juro que é fácil. Mas se Não, quiser, a gente tem tipo, tempo. eu entendi, só que é tanta informação que você fica até zonzo um pouco. Aham, eu sei Mas como é. aí depois eu pego tudo. Porque é igual eu já falei, meu, eu pra estudar exatas à noite é um problema. Tá. Eu acho que esse mês eu vou começar a dar uma ou outra aula de sábado também. Eu tô pra dar umas aulas aí de sábado. Aí vocês podem pedir algum reforço em alguma parte. Eu sei que estão pedindo bastante matemática, matemática básica, né? Exato. Eu vou dar uma de matemática básica. Acho que E é aí, bom pra caramba. uhum, tá, suave. Eu vou conversar com o povo que dia eu posso dar. Mas é isso. Quer que volte alguma parte? Você tá bom por hoje? Pra mim tá tranquilo. Não sei os outros alunos. Pessoal, fala alguém aí. Eu falo aí no chat que é a Tayla ver. Tá suave? Vou sair já aqui.
A Leila falou que tá sobrevivendo também. Tá bom. São guerreiras. 2 aulas dobradinha de matemática. Bruno falou que tá Eu tranquilo. gosto, eu prefiro do que dobradinha de história. Mas, pra vocês que não gostam aí, Não é questão de não gostar. Não é isso. de ter dificuldade. Mas é isso, gente. Tá bom, galera. Eu vou passar lá a lista de exercício no Moodle. E se alguém não tiver acesso, como a Tayla, fala aí que eu mando no privado, mesmo no WhatsApp. Pode me chamar no WhatsApp se tiver dúvida, que eu respondo. Eu demoro um pouco, assim, tô um pouco enrolada, mas eu respondo uma hora. Gente, alguém tem um número da Bia? Se quiser, eu passo também. Beleza, daqui a pouco eu mando. Tá? Que isso. Então é isso, Então, gente. gente, Boa noite aí pra vocês. boa noite. Obrigado, Bia. Boa noite. Nada. Valeu, Obrigada. pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada, Boa Bia. noite. Nada.